saúde da amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos começar o nosso culto nos colocando de pé, de joelho, da maneira que você melhor achar, para que nós possamos louvar, glorificar o nosso Deus Pai todo. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, graças te dou por tudo, Senhor. Graças te dou pela minha vida, pela vida de cada um aqui presente, pela vida de todos do ministério, pela vida de todos os familiares, meu Pai. Graças te dou por tudo que tem feito na vida de cada um. Muitas das vezes, Senhor, não entendemos os teus propósitos, mas te pedimos, ser misericordiosos conosco, nos dê paciência, que teu Espírito Santo habite em nosso coração, faça morada em nosso coração e dê entendimento. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, graças te dou mais uma vez. Jesus amado, meu Senhor e Salvador, peço perdão por todos os meus pecados, porque sou falho, pequenino, pecador, carente e necessitado de Ti, meu Pai. Que Teu Espírito Santo venha e se faça presente nas nossas vidas, meu Pai. Que venha nos dar sabedoria, entendimento, resiliência, meu Pai, para que possamos trilhar os caminhos e desejos de Deus, Pai Todo-Poderoso. Jesus amado, entrego agora em Tuas mãos o nosso pastor presidente, pastor Kaique e sua esposa Rodiele. Dê-lhes, meu Pai, toda a sabedoria, todo entendimento, todo livramento, meu Pai, toda a cura, toda a provisão. Faça deles instrumentos nas Tuas mãos, meu Pai. Te entrego também, Senhor, nosso presbítero santo, diaconisa Janaína, a pequena Radassa, meu Pai. Ser com eles, dá livramento, dá o alimento necessário a cada dia, dá sabedoria, meu Pai, dá o teu entendimento, dá a tua direção, Senhor. Ser comigo com a minha esposa Suzana, meu Pai. Meu Deus, aqui só posso dar graças, porque o que o Senhor tem feito por mim não tem como eu mensurar, não tem como eu agradecer. Por mais que eu agradeça, é pouco, meu Pai. Eu te dou graças por tudo. Que o Senhor faça da minha vida e da vida da minha esposa aquilo que o Senhor desejar, meu Pai. Nos coloque na tua posição, nos dê o teu entendimento, coloque a tua sabedoria, meu Pai. Nos dê mansidão, nos dê retidão, nos dê resiliência, nos dê tudo aquilo que precisamos para que possamos fazer a tua obra, meu Pai. Graças te damos em tudo, Senhor. Te entrego também nosso pastor Carlos e a pastora Josiane, meu Pai. Abençoa esse casal que há muito tem nos ajudado, há muito tem feito parceria conosco na tua obra aqui, meu Pai. Ser com eles, abençoa a casa, o ministério, a família, dá livramento, dá sabedoria, dá provisão, meu Pai. Te entrego aqui agora também, Senhor, toda a família da irmã Stephanie, a própria Stephanie, o nosso irmãozinho Isaac, a pastora Priscila, o Mateus, a Maria Clara, o Axel, ser com cada um deles, meu Pai. Livre de todo mal, de toda angústia, de toda palavra contrária, de toda seta do inimigo, meu Pai. Proteja aquele lar, abençoa aquele lar, meu Pai. Nós te pedimos isso, Senhor. Te peço também pelo nosso irmão Roberto, pela pequena Sofia, pela Aparecida, meu Pai. Ser naquela família, livra de todo mal, meu Pai. Ser com cada um deles. Dá, meu Pai, entendimento, dá sabedoria, dá retidão, dá os teus conhecimentos, meu Pai. Te peço também pela Ana Paola, pela Ângela, pelo Gideão, por toda a família, meu Pai. Cuida da Ângela, meu Pai. Não deixa nenhum mal, nenhuma palavra contrária, nenhum sentimento torpe entrar dentro do seu coração, meu Pai. Faça a limpeza necessária que precisa, meu Pai. Ser com cada um de nós, meu Pai. Deus Pai Todo-Poderoso, eu te entrego esse ministério nas suas mãos, meu Pai. Que o Senhor faça de cada um aqui a tua vontade, para que possamos levar a tua palavra a todos, meu Pai. Para que possamos dar o teu exemplo a todos, Senhor. Que as nossas vidas sejam exemplos de cristão, meu Pai. Que as pessoas possam olhar para nós e ver a tua glória, a tua face, Senhor Jesus. É que eu te peço, Senhor. E em nome do teu Filho amado Jesus, eu te agradeço. Desde já, meu Pai, pela Jaqueline e pelo Anderson. Nós sempre cremos na vitória, meu Pai. Não há nada impossível para o Senhor, meu Pai. Nós acreditamos no Senhor a cada momento. E não vai ser nada de mal que possa vir acontecer que vai escurecer a nossa fé, meu Pai.
a nossa fé é em Ti, Jesus. Mas nós sempre também falamos que a Tua vontade, meu Deus Pai Todo-Poderoso, é soberana. Por isso que nós cremos na cura, meu Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso, é um Deus bondoso, é um Deus que quer usar as pessoas para mostrar o Teu poder, a Tua graça, a Tua glória, meu Pai. Então nós te pedimos, Senhor, ser com Ele, meu Pai. Entregamos mais uma vez, meu Pai, toda a parentela de cada um de nós aqui na Tua mãos, meu Pai. Abençoa, livra, proteja, continua a dar livramento, Senhor. Ser na vida de cada um de nós, meu Pai. Toca na vida financeira, vida emocional, vida espiritual, vida física, meu Pai. Toque em todas as áreas, Jesus. Nós nos entregamos diante de Ti, porque somos carentes e dependentes de Ti, Senhor Jesus. Sem Ti nada podemos, sem Ti nada fazemos. Então venha sobre as nossas vidas. Faça a Tua obra sobre a vida de cada um de nós aqui. Os presentes, os que estão por vir e os ausentes, meu Pai. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, coloca o Teu fervor no coração de cada um. Espírito Santo, visita, meu Pai. A semente foi lançada. Eu te clamo, Espírito Santo. Rega essa semente. Produza frutos, meu Pai. Traga-os à Tua casa. Que nós venhamos a louvar a Deus, Pai Todo-Poderoso, porque Ele é o único digno de toda a honra e toda a glória. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, graças eu te dou por tudo, Senhor. Esse culto é em Teu louvor, é em Tua graça, é para a Tua glória, meu Pai. Seja com cada um de nós, dirige esse culto, meu Pai. Visita todo o Pai das Flores, todos os ministérios aqui presentes, meu Pai. Todos os moradores aqui, livram de todo mal, meu Pai. O vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o vizinho da frente, o vizinho de trás, meu Pai. Seja com cada um, meu Pai. Que o inimigo não tenha ação na vida de ninguém aqui, porque eu declaro em Teu nome, Jesus, esse bairro é seu. Aqui o Senhor faz morada. Então venha, faça morada na casa de cada um, nos proteja, nos dá direção, nos dá entendimento, mas acima de tudo, Jesus, nos dá a Tua presença. É nisso que eu creio e agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho, do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos abrir nosso Espírito. Isaías. Isaías 29, versículo 13. Amém? Isaías capítulo 29, versículo 13. 13 e 14. Diz assim a palavra. O Senhor diz: esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras, ensinada por homens. Por isso, uma vez mais, deixarei atônito esse povo, maravilhas e mais maravilhas. A sabedoria dos sábios perecerá, a inteligência dos inteligentes se desvanecerá. Hein? Bom, quando Isaías deu essa palavra, já dei essa passagem pela vez, mas é bom repetir. Quando Isaías deu essas palavras, ele via que o povo estava indo aos templos, estavam fazendo as suas orações, fazendo os seus clamores, pelo simples fato de fazer. A palavra diz aqui que Deus sabe o que nós falamos, que Deus entende o que nós falamos, mas acima de tudo Ele conhece o nosso coração. A verdadeira oração, muitas das vezes, não é aquela que emitimos sons pelas nossas bocas.
A verdadeira oração é aquela que o nosso coração se conecta com Deus e nós entramos em contato e nos abrimos, nos derramamos, falamos com Deus, abrimos o nosso coração, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas lutas, de coração aberto. A boca é falha. A boca muitas das vezes é traiçoeira. Tiago 3 já nos ensina isso, para que tomamos cuidado com isso. Tiago 3 também nos fala que aquilo que sai nunca mais volta. Então, muitas das vezes quando nós falamos algo, quando nós referimos algo, seja numa oração, seja num papo, seja numa conversa, seja numa orientação, devemos tomar muito cuidado com o que falamos. Porque, uma vez dito, a palavra não volta atrás. Mas interessante falar de palavra que o próprio Deus nos ensina que a palavra do homem tem que ser uma só. Não pode ser duas. Então, toda vez que o homem, eu não sei, seja o gênero homem, no caso o homem e a mulher, gênero, a espécie, quando o homem ou a mulher dá a sua palavra, fala algo para alguém, aquilo está escrito. Aquilo vale como um compromisso assumido. Mas eu só falei, isso é um compromisso assumido. E cada vez mais hoje, infelizmente, estamos vendo que os compromissos assumidos são deixados de lado. Os compromissos assumidos são assumidos quando convém a cada um. Os compromissos assumidos quando se tornam pesados, eu deixo de lado, porque está pesado, eu não aguento mais. Mas nós esquecemos quem dá força para cada um de nós, não somos nós mesmos, é o próprio Deus, é Jesus, que vem nos fortalece, que vem nos ensina, que vem e tira o fardo e o jugo sobre as nossas costas. E por que nós cada vez mais falamos que está pesado, está difícil, eu não aguento? No final desse texto, Isaías fala algo muito interessante. Ele vai tirar a sabedoria do sábio, porque a gente sabe que a sabedoria só é de Deus. Não existe inteligência. Ele diz que a inteligência, com a sua inteligência, se padecerá, ou seja, ela sumirá. Não adianta estudar, não adianta, porque a inteligência de nada se tira proveito se não for para a obra de Deus, se não for para que Deus venha sobre cada um de nós, para que isso traga proveito para a obra de Deus. E o que é a obra de Deus, irmão? É que nós consigamos levar a mensagem de Jesus a outras pessoas. Essa é a obra de Deus. Para que nós consigamos, em primeiro lugar, que o nosso coração esteja totalmente convertido e convencido que Jesus é o nosso Senhor e Salvador, que não há outro caminho, que Ele está aqui porque Ele nos escolheu. Irmão, não olhe para o lado, não olhe para trás. Eu já falei isso algumas vezes, creio que o pastor está aí, que o presbítero também, a gente já usou esse exemplo. Os nossos olhos estão na frente da nossa face, é para que nós olhemos para frente, olhemos para o futuro, creiamos em Deus e creiamos que esse futuro vai ser bênção, porque Deus está no comando. Mas muitas das vezes nós insistimos em olhar para trás. Deus não colocou olhos nas nossas bocas. Deus quer que nós olhemos para frente. Rogério, por que isso? Porque nos culpamos de coisas do passado, ficamos com pensamentos passados e não conseguimos nos livrar deles. Nós temos uma necessidade de cada um de nos autopiedar, ou seja, que a piedade venha primeiro para nós, que nós venhamos a pedir perdão pelos nossos pecados. Sim, nós temos que pedir perdão pelos nossos pecados, mas uma vez pedido perdão pelos nossos pecados e que nós não venhamos a mais pecar, para que ficar relembrar esse pecado toda hora, todo dia, todo momento? Não. Jesus é uma palavra só. Eu te perdoei, você está perdoado. Segue em frente, segue na direção que Cristo quer, segue na direção que Jesus está te direcionando. Para que olhar para trás? Para que ficar lembrando do passado?
O passado já passou. A única coisa que o passado traz para a gente é a sabedoria, para que não venhamos errar novamente nos mesmos erros que cometemos lá atrás. Que possamos pegar toda essa nossa experiência e passar para pessoas para frente, para que elas não venham errar da mesma forma que nós erramos. Aí sim, a nossa sabedoria, a nossa inteligência servirão ao bem, ao contrário. Não adianta ler livro, não adianta fazer curso, não adianta nada. Isso só vai nos levar, se não tomarmos cuidado, a um ponto muito perigoso: vaidade, orgulho, prepotência, arrogância. O nosso Deus é soberano. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador. E ponto final. É nisso que temos que crer, é nisso que temos que acreditar, e é nisso que temos que passar adiante para todas as pessoas, próximas, não próximas, crentes, não crentes. É nisso que nós temos que fazer. Essa palavra, irmão, entre no coração de vocês como entrou no meu, quando eu oro. Muitas das vezes a gente quer mudar o próximo. Muitas das vezes a gente quer corrigir o próximo. Mas vamos começar a mudar e a corrigir a nós. Eu agradeço a minha rica oportunidade e eu estou assim na saúde da verdade. Salve o nosso papai do Senhor. Amém. De procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração. A dor de se chamar a petição não respondida, de esperar e ver a vida destruída, e concluir que não existe mais o que fazer. Mas ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, ele faz o impossível, pois ele tem poder, ele te faz vencer. Sim, ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Sim, foi ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi ele mesmo quem falou que ele é a vida e a ressurreição. Quando ele disse Lázaro, sai para fora, ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, ele ainda tem a solução. Glória a Deus.
Mas Ele vem aí e vem pra decidir. Se o teu caso está perdido, Ele faz o impossível, pois Ele tem poder, Ele te faz vencer. Sim, Ele é o teu amigo, o teu nome é Jesus Cristo. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Sim, foi Ele quem apareceu depois de 4 dias que Lázaro morreu. Naquela tumba fria já não existia uma esperança, uma solução. Sim, foi Ele mesmo quem falou que Ele é a vida e a ressurreição. Quando Ele disse Lázaro, sai para fora, Ele surpreendeu aquela multidão. Ele vai além da medicina. Quando Ele estende as suas mãos, quando já não tem saída, quando a morte vence a vida, Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Ele ainda tem a solução. Sonhos de Deus jamais morrem. Restaura os sonhos, restaura, Senhor, ressuscita sonhos neste lugar, aviva corações neste lugar, Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer nos sonhos de Deus, jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e crê, Deus está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão.
mataram os teus sonhos, sufocando o teu coração. Se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os seus sonhos e a tua visão. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, meu irmão. Recebe a cura, minha irmã. Porque Deus está aqui neste lugar. E Ele está restaurando os nossos sonhos. Aleluia. Aleluia. Receba a unção de ousadia. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas aquele que te fortalece. E esse alguém é Jesus. Recebe. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz, bem claro, que o presbítero João deve orar, levanta a todos, e em nome do Senhor Jesus, declare a cura de todos os enfermos. Uma música que todos que estiverem vão passar pela cura de cada um, pela cura de todos os familiares. Em nome do Senhor. Eu declaro que o nome de Jesus, todos vão poder a cura dele e da família dele. Do Pai. Em nome de Jesus, prepara a cura dela, de toda a família dela, em nome do Pai e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, eu declaro a cura dela e de toda a família dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a cura da família dele e dele, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu declaro a cura dela e de toda a família dela, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu
declaro a cura dele em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e de toda a família dele também. Em nome de Jesus. Declaro a cura dele em nome do Pai, do Espírito Santo e toda a família dele, toda a pessoa em nome do Senhor. Vamos orar agora pela cura. Você que tem um familiar, vamos orar por todos. Eu estou aqui, se eu não tenho nada dentro, o ano do Senhor na igreja. Vamos orar. Jesus tem o poder para ministrar a cura na vida de qualquer um. Meu Senhor Jesus, eu te dou nesse momento. Em teu nome, Senhor, eu peço, derrama a cura sobre cada um de nós. Derrama a cura sobre cada um de nossos familiares, meu Pai. Que a tua presença, que os teus anjos vão e prometam e dê a cura, meu Pai. Seja a cura física, a cura espiritual, a cura psicológica, a cura monetária, todas as curas, meu Pai. Em teu nome, Jesus, nós cremos na cura, porque o Senhor é o Deus eterno. O Senhor levou sobre si todas as nossas transgressões. O Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, para que possamos ter vida e vida em abundância, meu Pai. Jesus amado, nós agradecemos, meu Pai, e declaramos em teu nome que todos recebam a cura, meu Pai. Que o Senhor venha e ministre a cura na vida de cada um de nós, meu Pai, conforme a vontade de Deus Pai Todo-Poderoso. É nisso que nós cremos, é nisso que nós acreditamos e te agradecemos, Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmã Roberta, com oportunidade. Amém. Na certeza, na vontade dele, no querer dele mais extremo, nós vamos coração e a causa orando, a fé também, a esse. Eu vou ler aqui para mim, na parte é só mas a nossa cidade está doente. Como também esperamos o Senhor Jesus. Que transforma o nosso corpo para ti. Glória a Deus. Jesus precisa para poder se livrar da dor, assim.
será para fazer as obras de Deus que a sua ele quer em glorificar e louvar a Deus a todos os modos. Então, começamos a fazer isso aqui. Bem? Uma Rogéria aqui mostrando. Amém. Deus de Israel, eu sei que não vim a esse mundo pra adorar outro rei. Os leões são rugindo sem parar, o meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. Nada pode intercalar o louvor do meu coração. Dos manjares eu abro mão, os palácios não quero não. Eis aqui como Daniel, com os olhos focados no céu, com risco de morrer, pois o que importa é obedecer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo o espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, sou protegido. Se eu for fiel, eu vou ver o céu. Ele envia anjos para me guardar. Não vão dividir a minha sombra.
quando os homens se levantaram contra nós. Eles então nos teriam engolidos vivos, quando a sua ira se acendesse contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor, que não nos deu presa aos seus dentes. A nossa alma escapou, como um pássaro do laço do passarinheiro, e o laço quebrou-se, e nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Irmãos, essa palavra ela diz, se não for o Senhor. E tem coisas que acontecem na nossa vida que a gente tem certeza que foi a mão do Senhor. Eu não ia falar nada porque eu já falei hoje eu deixei lá num áudio no grupo da igreja. Mas como tem pessoas que assistem pela internet, outras almas vão ser alcançadas, então eu vou contar. Todos sabem a luta que eu tenho passado, a nossa família tem passado com o meu cunhado. O estado dele é um estado bem grave. E hoje ele foi fazer uma biópsia no pulmão, porque a tomografia que ele fez deu que ele está com câncer no pulmão. E ele foi fazer hoje a biópsia para saber qual tipo de quimioterapia fazer no pulmão dele. E grande foi a surpresa quando ele chegou no centro cirúrgico. O médico da tomografia, que ia fazer a biópsia, não pôde fazer a biópsia, porque não foi encontrado câncer no pulmão. Não tinha câncer nenhum. Glória a Deus! Sendo que até ontem ele tem um exame na mão que diz que ele tem câncer no pulmão. Então é a mão de Deus. Em tudo nós vemos a mão de Deus. Segunda-feira ele piorou bastante, o quadro dele estava muito difícil. Ele precisou ir para o centro cirúrgico, tirar água do pulmão, drenou o pulmão. Aí ele estava com oxigênio, ele estava com pressão baixa, saturação baixa, infecção no sangue, perna inchada, tudo isso. Hoje a médica chegou lá, não encontrou a perna dele inchada, a pressão dele perfeita, batimento cardíaco perfeito, saturação perfeita. E quando ele chega no centro cirúrgico, para completar a boa obra de Deus, não foi encontrado câncer no pulmão dele. Então eu te falo, se não foi a mão de Deus, olha só o tamanho do milagre. Que ele ainda está doente, ele tem outras coisas? Tem. Mas eu creio que o mesmo Deus vai curar ele e tirar ele daquele leito. E assim eu agradeço a minha oportunidade. Em nome de Jesus. Quando eu li hoje isso aí, sabe? Maior sábio, maior. Nossa confiança deve ser sempre Deus. A todo momento. A obra dele, como nós em cada oração que fazemos, que a mão de Deus faça a sua vontade. Mas nós sempre cremos na força. Nós temos que crer na força. Nós temos que crer que o nosso Deus, para Ele tudo é possível. Não há nada impossível. Por pior que esteja a situação, por mais caótica que seja, por mais terminal que qualquer médico, qualquer pessoa pode falar, eu tenho um Deus, eu creio num Deus que pode tudo ao seu tempo, à sua hora, à sua vontade. Se eu creio nesse Deus, nada pode. Eu te exaltarei, Senhor, pois tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha vista. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro, e tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, seus fiéis. Louvem o seu santo nome, pois a sua ira só dura um instante.
mas de manhã irrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas quando escondeste a tua face, fiquei aterrorizado. A ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Acaso o pó te louvará? Proclamará a tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, sê tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria. Para que o meu coração cante louvores a ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu te darei graças para sempre. Assim agradecemos. Hora da palavra, hora do tempo, hora das histórias, estamos através da carinho para falar aos nossos corações. Cada um de nós seja ouvido atento, coração aberto, que a mensagem seja para o crescimento de todo mundo. Amados irmãos do Brasil, Amém. Deus poder ensinar assim, se abre a vossa Bíblia, Gênesis capítulo 26. Isaac semeou na sua terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso, entulharam todos os povos. Os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão. Então, enchendo-os de terra, Ebemeque disse a Isaac: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e acampou no vale de Gerar, onde ficou morando Isaac. Isaac tornou a abrir os poços que havia sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. Lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já lhes tinha dado. Os servos de Isaac cavaram no vale e encheram o poço de água, acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaac chamou o poço de Ezeque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, também por causa desse outro conflito. Por isso recebeu o nome de Sítimo. Partindo dali, Isaac
cavou ainda outro poço. E como por esse não houve convívio, lhes deu o nome de Reobote. Ele disse: porque agora o Senhor abriu espaço para nós e vamos prosperar nesta terra. Davi e Isaque foi para Berseba. Na mesma noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus de seu pai e Abraão. Não tenha medo, porque eu estou com você e eu o abençoarei. E multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar. Tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. Os servos de Isaque abriram ali um novo poço. Somente a Deus. Glória a Deus. Amados, olhando para o cenário dessa história, nós vemos que o Senhor estava abençoando muitíssimo a vida de Isaque, devido à promessa que o Senhor havia feito com o seu pai Abraão, e também pela conduta do próprio Isaque. Então o Senhor estava o abençoando naquela terra, a ponto de os filisteus olharem para ele e dizer que ele tinha riqueza demais, bens materiais demais, a ponto de Abimeleque expulsar Isaque e os seus servos daquela determinada cidade. Então Isaque, ele vai para a terra de Gerar, aonde seu pai Abraão também havia cavado poços, aonde o seu pai Abraão já havia deixado um legado. Porém, quando ele chega na terra de Gerar, os poços também estão cheios de entulho. Os poços também estão tapados, porque na ideia de Abraão era cavar poços para que daqueles poços pudesse emanar água, para que a água pudesse ser saciado a sua sede, da sua família, dos seus servos, de todos aqueles que precisavam. Só que depois da morte de Abraão, os filisteus tamparam os poços. Percebe que quando os filisteus tampam os poços, não é só o povo que fica sem água, mas eles mesmos também ficam sem água. Qual é a conclusão que eu tiro disso? Tem pessoas que não se prejudicar só para ver você prejudicado. Eles não se importam de ficarem sem água, eles não se importam de serem prejudicados, a menos que você seja também. O intuito deles é olhar para você e ver você na luta, ver você na guerra, ver você na dificuldade, ver você à beira do colapso, ver você à beira até mesmo da morte, porque sem água nós morremos de sede. Na terra de Abimeleque, Isaque estava sendo tão abençoado que ele resolve naquela terra cavar também os poços de seu pai. Só que não aceitam. Tampa-se os poços, ou seja, Isaque não tem água, mas eu também não tenho. Eu não me importo de eu não ter água se eu ver Isaque também sem água. Eu não me importo de morrer de sede se Isaque também morrer de sede. Mas o intuito de Abimeleque naquele momento era obrigar Isaque a sair da terra. Mas só que tamparam-se os poços, Isaque ainda permanece na terra. Porque quem anda com Deus não depende de abençoamento de homem. Quem anda com Deus não depende de poço de homem. Não depende de terra de homem. Mas só que ele mesmo chega para Isaque e expulsa Isaque. Então na terra de Gerar, os poços também estão tapados. Porém, Isaque ele resolve cavar os poços novamente. E ele coloca um nome na qual o seu pai havia dado para cada poço. Isaque ele enfrentou tempos de seca,
tempos de dificuldade, o céu parecia estar fechado, adversidades da vida, dificuldades, tempestades, deserto, mas em meio à seca, Isaac ele não reclamou. Isaac ele não se prostrou diante do problema. Isaac ele teve uma decisão: eu vou cavar. Segura isso que nós vamos falar muito, eu vou cavar. Porque o ser humano hoje, quando ele enfrenta uma dificuldade, quando ele enfrenta tempos de seca, tempos de crise, às vezes as primeiras coisas que ele vai fazer é questionar a Deus do porquê. Questionar a Deus do porquê daquilo que está acontecendo na vida dele. Ele questiona até ele mesmo: Senhor, será que eu estou fazendo tudo errado e o Senhor está proporcionando esses males sobre a minha vida? Mas não. Nós temos que parar e começar a cavar, porque em meio a uma terra seca, Deus já abençoou para que a terra produza água viva para manter tu e a sua casa. Amados, não há tempo tão secos que Deus não possa abençoar e fazer jorrar água novamente. Amados, não há celeiro que falta tantas coisas que Deus não pode fazer prover dentro do seu celeiro. Não há uma casa, amados, que Deus não possa alcançar e fazer dela um semblante novo. Não há uma casa, um vaso, que Deus não pode fazer dele um vaso novo, uma casa nova. Amado, Deus restaura aquilo que está quebrado. Deus restaura como Isaac fez, restaurou o poço que o seu pai havia cavado. Quando a vida parece seca e o céu parece estar fechado, não pare de cavar. Porque debaixo da terra que você está pisando, o Senhor já preparou a tua vida. O que isso significa para a nossa vida? Porque por mais que nós olhamos para a terra seca, não olha superficial, seja profundo. Deus está chamando pessoas para olhar no ambiente de crise, olhar mais profundo. Por mais que nossos olhos carnais, ele não está vendo milagre, não está vendo a cura, não está vendo a possibilidade de jorrar água, não está vendo vida muitas das vezes, nós vamos olhar para o vale de ossos secos e não sabemos se de lá pode gerar vida. Mas o Senhor está dizendo: eu abençoarei a ponto desse vale se levantar novamente. Eu abençoarei a ponto desse poço começar a jorrar água novamente. Eu abençoarei a ponto do meu povo começar a crescer e multiplicar novamente. Por que cavar? Porque cavar é honrar aquilo que já foi feito. Percebe que Abraão, ele cavou primeiro, ele cavou, jorrou água. Homens maldosos tamparam, mas Isaac ele decide cavar novamente. Aonde? No mesmo lugar que o seu pai cavou. Por que, pastor? Para honrar o legado do seu pai. E por que, pastor, que ele resolveu cavar onde o seu pai cavou? Porque ele já sabia que habitava água. Muitas das vezes nós queremos construir um poço novo, mas não sabemos se lá vai gerar água. Muitas das vezes nós queremos construir um projeto novo, muitas das vezes não sabemos se o projeto vai ser bem sucedido. Amado, se já tem um poço que você sabe que vai dar água, cabe naquele lugar. Amado, se já tem um lugar separado e abençoado por Deus, que prospera e que a água brota, cabe nesse lugar. O mal da nossa vida é querer cavar algo novo. Porque quando eu cavo algo novo é o meu nome. Muitas das vezes, talvez se Isaac ele fosse arrogante, se Isaac estivesse buscando glória para si, ele cavaria um poço novo, não um poço no lugar que seu pai cavou, porque é o nome do seu pai que estava ali, era o legado do seu pai. Se Isaac não fosse humilde, ele poderia criar um poço novo para que ele tivesse o seu próprio legado, mas não. Eu vou honrar quem veio antes de mim. Eu vou honrar quem cavou nessa terra. Eu vou honrar quem suou para cavar. Quando Abraão cavou, ele encontrou no solo uma resistência. Quando Isaac cavou, já não foi mais a mesma resistência.
o terreno já estava mais preparado, já havia trabalhado naquele terreno. Por mais que os filisteus tamparam, tinha menos resistência do que cavar em um lugar novo. Porque quanto mais terra batida é, mais resistência tem o solo. Então, quando nós quisermos cavar algo novo, primeiro olhe o cenário e vê aquilo que você já tem. Quando você quiser fazer um projeto novo, olhe primeiro para o projeto que você já tem. Quando você quiser construir uma coisa nova, primeiro olha para aquilo que Deus já colocou na sua frente. Muitas das vezes nós perdemos as bênçãos do Senhor porque nós queremos algo novo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus ele tem poder de restaurar aquilo que está diante da sua vida. Deus ele tem poder de restaurar projetos que já foram construídos. Deus ele tem poder de restaurar casas que já foram construídas. Você não precisa de uma casa nova, você precisa entregar aquilo que você já tem nas mãos do Senhor e Ele fará sobre ela algo novo. Deus está fazendo um despertamento na nossa vida, não para a gente querer buscar algo novo, mas para entregar a Deus aquilo que nós já temos. Muitas das vezes as pessoas elas têm tudo, mas na ânsia de buscar algo novo, ela se esquece daquilo que já tem. Na ânsia de olhar um copo de vidro, um copo limpo, ela se esquece que no quintal dela já jorra poço, já jorra água. Na ânsia de querer comprar água, ela se esquece que no quintal ela já tem poço de um poço que jorra água. Isso é para nos fazer refletir nas coisas que nós já temos, que o Senhor já nos abençoou. Uma casa, uma família, filhos, esposa, bênçãos, um carro, uma moto. Muitas das vezes nós esquecemos daquilo que nós já temos, porque nós queremos algo maior. Nós damos ênfase para aquilo que é maior, para aquilo que é melhor, para aquilo que é mais belo, para aquilo que é mais bonito, para aquilo que diante dos nossos olhos são bênçãos maiores, mas Deus está olhando para nós e nos pedindo para agradecer por aquilo que nós já temos. Porque muitas pessoas querem o novo sem primeiro agradecer por aquilo que já recebeu. Muitas pessoas querem buscar o novo sem primeiro agradecer ao Senhor por aquilo que já tem dentro da sua casa. Isaac não começou do zero. Ele teve honra. Muitos querem começar algo novo, mas Deus quer que você restaure aquilo que foi abandonado. O poço que Abraão cavou foi abandonado. A terra sofria por falta de seca, mas ninguém teve a audácia ou a responsabilidade de ir lá cavar, sabendo que lá dava água. Abandonaram a bênção que o Senhor abençoou através de Abraão. Mas Isaac veio, olhou para aquilo que foi abandonado e foi lá cavou para restaurar, para que desse água novamente. Há poços espirituais que os seus pais cavaram, que os seus líderes cavaram. Oração, comunhão, santidade e fé. Esses poços foram entulhados ao longo do tempo pelas distrações e pela frieza espiritual. Oração e comunhão e santidade e fé são poços que os patriarcas, os pais da igreja vêm cavando há muito tempo. Desde lá de trás eles vêm cavando oração, cavando comunhão e cavando fé. Mas só que na nossa atualidade ainda existem cristãos que se esqueceram daquilo que foi cavado. Oração, comunhão e fé. Mas só que Deus nos permite essa noite fazer uma reflexão e olhar para essas três coisas. E Deus ele me permite dizer, é necessário começar a cavar a oração novamente. É necessário cavar comunhão novamente. É necessário começarmos a cavar mais fé. Porque
através dessas três coisas, o Senhor fará jorrar a água novamente. Oh, glória. Através dessas coisas, o Senhor restaurará aquilo que foi esquecido. O Senhor restaurará aquilo que foi abandonado. É hora de cavar de novo. Jeremias 6,16 diz: perguntai pelas veredas antigas e andai por elas. Por que, pastor? Porque pessoas que vieram antes de nós cavaram. Então eu tenho que me interessar por aquilo que foi cavado antes, para que eu possa dar prosseguimento naquilo que começou lá atrás, naquilo que os pais da igreja começaram, aquilo que Jesus veio à terra, pregou, passou aos seus discípulos, e dos seus discípulos passaram para os discípulos deles, para chegar até nós e para que nós o levemos adiante. Por que, pastor? Porque lá na frente tem terras que precisam gerar, tem terras, tem poços que precisam dar água novamente, mas eles só darão água quando Isaac ir lá e cavar novamente naquele lugar. Deus quer levantar as gerações nessa noite como Isaac. Isaac foi na terra e cavou e fez gerar água. Que você possa ir ao encontro de terras que não geram e faça prosperar e frutificar novamente. Que você possa ir ao encontro de pessoas que diante da sociedade estavam caídos, que diante da sociedade estavam quebrados. Vai lá, alcança ele e faça gerar. Que o Senhor ele fará através de você a vida dele um vaso novo, um homem novo, uma mulher nova, restaurada, nascida do sangue, da água e do Espírito, nascida de novo, uma criatura nova, agora não chamado mais de criatura, mas chamado de filho, não chamado mais de servo, mas chamado de filho. A nossa função é alcançar, é levar. A graça ela vem por intermédio de Cristo Jesus, sim, mas quem tem que cavar somos nós. Amados, fazer brotar água é com Deus, mas cavar é conosco. Deus, ele conta com pessoas para ir adiante, para cavar. Cavar o que, pastor? Diversas coisas. O cavar aqui significa trabalhar, trabalho árduo. O cavar aqui significa o ide. E nós vamos trabalhar. Agora o prosperar e fazer restaurar é com Deus. Eu não tenho como cavar no poço e ordenar que ele bote água, não. Meu trabalho é cavar. Agora, se Deus porventura quiser abençoar, ele fará brotar a água naquele lugar. Quem cava enfrenta resistência. Gênesis 26:20 diz: os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo: esta água é nossa. Amados, todas as vezes você se move espiritualmente, o inimigo se levanta. Como assim, pastor? Todas as vezes que você fará algo para gerar água, gerar renovo, restauração, o inimigo ele se levantará, isso é certo. Como os pastores da terra de Gerar se levantaram. Isaac foi lá e fez uma coisa boa, uma boa, que os próprios pastores de Gerar se desfrutavam do poço, mas eles contenderam com Isaac, dizendo: a água é nossa. Se a água era tão deles, por que eles não cavaram? Sabe por quê? Porque muitos querem a água, mas não querem enfrentar a resistência de cavar o terreno. O terreno era deles? Era, mas eles nunca se moveram para cavar. Aí quando Isaac chega, ele cava, o Senhor abençoa, promove a bênção. O que é que eles olham para Isaac e diz? A água é nossa. E novamente Isaac ele tem que sair daquela terra. Por quê? Porque alguém se levantou contra Isaac. Assim somos eu e você. Tudo que nós vamos fazer nessa terra, por mais que ajudam as pessoas, por mais que sejam bênçãos na vida de alguém, se levantarão contra nós. Às vezes nós não entendemos, Senhor, por que está se levantando se eu estou fazendo tão bem para ele, se eu estou fazendo tão bem para ela. Se aquilo que eu estou fazendo está gerando coisas boas, está gerando bênçãos, como ele pode se levantar contra mim? Porque se
levanta. Não adianta, quando o inimigo quer se levantar, ele vai se levantar. Não importa o quão bom nós estejamos fazendo, ele vai se levantar a si mesmo. Mas Isaac, ele não desistiu. Ele cavou outro poço. Ele entendeu que não vale a pena brigar por poços pequenos, porque Deus já tem algo maior preparado. Mas esse novo poço de Isaac cavou novamente, contenderam com ele, dizendo: a água é nossa, o poço é nosso, a terra é nossa. Isaac, ele entende: eu não vou brigar com esse povo, porque não vale a pena. Porque a bênção não está na terra, a bênção está onde eu pisar. Porque aonde eu tocar, abençoado será. Porque o servo de Deus, por onde ele passa abençoando. Se o servo de Deus ele vai na padaria, ele passa abençoando. Se o servo de Deus vai nos hospitais, ele passa abençoando. E abençoado será. Isaac, ele entende: não vale a pena brigar. Não vale a pena discutir. Não vale a pena eu perder o meu tempo com esse povo. Eu já entendi que por mais que o que eu faço é bom, eles nunca vão aceitar. Eles nunca vão aceitar. Então, amado, tem lugar que por mais que você vai abençoar, não vão te receber. Não vão te aceitar. Paulo diz que se você for lá pregar e não receber a vossa mensagem, sacuda até o pó daquela terra e parte, siga em frente. Não brigue. Não tenta colocar palavra à força, não. Se você pregou, você foi lá, abençoou, fez o povo gerar novamente, não te recebeu, sacuda o pó e siga em frente, vai para outra terra, porque tem terra esperando para que você possa abençoar e eles te receberão. Continue cavando, mesmo que zombem de você, mesmo que pareça cansativo, porque eu cavei, jorrou a água, me expulsaram da terra. Fui para uma terra, cavei um poço. Não me receberam, me expulsaram. Cavei outro poço. Ainda zombam de mim. Falam de mim. Amados, mas nós não devemos ligar para esses insultos. Nós devemos continuar cavando. Isaac cavou. Foi expulso, não foi? Ele continuou cavando. Expulsaram ele novamente. Ele continuou cavando, ele cavou outro poço. Tiago 1,12 diz: bem-aventurado o homem que suporta provações, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida. Suporta. Não brigue. Continue cavando o seu poço. Mas pastor, eu acabei de cavar um poço, tomaram o meu poço. Cave outro poço, mas não brigue. Não discuta. Bem-aventurado é o homem que suporta as provações. Bem-aventurado é a mulher que suporta as provações, porque depois das provações o Senhor há de abençoará uma nova vida, uma nova coisa. Deus sempre tem um Reobote esperando por você. Por que, pastor? Gênesis 26, 22. E partiu dali e cavou outro poço. E não contenderam por ele. Por isso chamou o seu nome Reobote. E disse: agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Reobote significa lugar espaçoso. Depois de tanta luta que Isaac enfrentou, ele encontrou um espaço que podia crescer e descansar. O que era disputa virou expansão, virou crescimento. O que era escassez virou abundância. Ele partiu daquela terra, decidiu cavar um outro. Agora o poço com a sua história. E o Senhor, diz o texto, que o Senhor abençoou a ponto de ele ser riquíssimo. Entenda que todos os poços que tomaram dele não impediu dele cavar um novo poço e Deus prosperar a vida desse homem, desse servo. Percebe que por mais que nos tiram, nos tomam, nos
nossos bens não podem impedir do Senhor nos abençoar. Pode tomar o que eu tenho, pode tomar o que eu desejo, mas jamais tomará aquilo que Deus tem preparado para mim. Jamais poderão tomar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Deus tem um rebote para cada um de nós. Um tempo de paz, prosperidade, depois de um período de escavação e fé. Cada poço que Isaac cavou, ele teve fé e tinha esperança. Esse poço vai jorrar água novamente. Quando ele foi para um lugar novo, cavarei aqui, esse poço jorrará água. Ele teve fé. Por mais que esteja difícil a sua escavação, seja dependente dela de qualquer for a sua área, de qualquer for o seu projeto, acrescente fé, acrescente esperança, acrescente entregar na mão do Senhor. Salmo 126, versículo 5 diz: os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. O texto não diz que Isaac se entristeceu, que Isaac chorou, mas eu quero acrescentar eu e você naquele cenário. Se eu e você fôssemos Isaac, será que você choraria? Será que você ficaria entristecido depois de ter cavado 3 poços e ainda assim ser expulso da terra? Será que depois de você ter feito o seu trabalho árduo e chegam para você e diz que não é seu e te comem, será que o seu rosto jorraria nada? Será que nós ficaríamos entristecidos? É por isso que eu acrescentei Salmos 26. Os que semeiam com lágrimas colherão com alegria. Vamos ver se Isaac colheu com alegria? Gênesis 26, 5. Então edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor. E armou ali sua tenda. Amados, quando Deus te fizer achar água, não se esqueça dele. Isaac foi para um novo lugar, cavou o seu poço, um novo poço. O Senhor abençoou, fez a água jorrar, mas Isaac não se esqueceu do Senhor. O que Isaac fez? Armarei aqui uma tenda. O que Isaac fez? Armarei aqui um altar. E adorarei ao meu Senhor. Por que, pastor? Porque muitos se esquecem depois que recebem o poço jorrando água. Muitos esquecem de ter gratidão no seu coração depois de ver um milagre acontecer. Muitos se esquecem depois de ver a bênção materializada, se esquecem de quem foi que abençoou. Mas Isaac não. Ele armou um altar. O poço representa a bênção, mas o altar representa a adoração. O poço representa a bênção da parte de quem? Da parte de Deus. E o altar representa a adoração da parte do homem para com Deus. Porque é um reconhecimento daquilo que Deus fez por mim. Agora eu farei para Ele. Muitos se esquecem de fazer para Deus depois que Deus fez para Ele. Amados, não pare de cavar, mas também nunca pare de adorar. João 4,14. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá. Quando Deus abençoa, Ele abençoa por completo. Quando Deus faz o poço gerar, Ele gera água, Ele jorra água com abundância. Para de todo aquele que beber da água que o Senhor, Cristo Jesus, lhe der, nunca mais tenha sede. Aonde Cristo entra, Ele faz um poço dentro de nós a jorrar água. Quando Deus entra na nossa vida, nós começamos a jorrar, a transportar, como aquela botija de azeite que jorrou, transportou para que outros vasos pudessem se encher. Que a água que jorra do seu coração possa jorrar na vida de outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas e edificadas.
Caminhando para o final. Talvez hoje os seus poços estejam entulhados pelo desânimo, pelo medo, pela frieza espiritual, pelas feridas do passado, pelas feridas do presente. Mas o Espírito Santo está dizendo: não pare de cavar. Não pare de cavar, porque quem cava em fé encontra água viva. E todo aquele que toma da água viva jamais terá sede. Isaías 12:3 vai dizer: vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação. Amados, os que desistem morrem de sede, mas os que cavam bebem a água da promessa. Glória a Deus. O Senhor prometeu para Isaac. Ele cavou. Ele não desistiu. Se ele não desistiu, ele não morreu de sede. Pelo contrário, ele foi lá, cavou, abençoou, foi abençoado, e o Senhor fez que ele tomasse da água da promessa. Todos nós aqui, Deus já prometeu alguma coisa. Deus fez promessas. Talvez essa promessa ainda não cumpriu. O Senhor está dizendo: continue cavando, que aqueles que perseveram na minha palavra, na minha doutrina, nos meus estatutos, eu farei beber água da promessa. O Senhor, Ele promete, mas Ele não cumpre logo em seguida. Ele permite nós passarmos pelo tempo da aprovação. Por que, pastor? Ele permite nós enfrentarmos o desafio do tempo. Porque muitos não conseguem mais esperar a Deus. Muitos não conseguem mais esperar o tempo de Deus. Querem o próprio tempo. Querem a própria bênção. Querem o seu próprio tempo. Mas o Senhor está dizendo para nós essa noite: é necessário esperar. É necessário perseverar. Pois aqueles que perseveram, esses são os que desfrutam e os que bebem da água das minhas promessas. Então eu agradeço a minha vida. Glória a Deus. Meu Deus, meu Pai, meu bem, Deus, Pai, graças a Deus por essa oportunidade. Graças a Deus por nossa palavra que o Senhor enviou aos nossos corações. Te peço, Senhor, que o Senhor coloque no coração de cada um a vontade e o desejo de cavar em direção a Ti, Pai. De cavar o poço que o Senhor tem na vida de cada um de nós, Pai. Nos encha com a Tua presença, Espírito Santo. Nos encha com o Teu diário. E nos enche com a Tua vontade, com a Tua força, meu Pai. Porque somos carentes, precisamos de Ti, Senhor. Que o
Senhor venha e faça a tua vontade na vida de cada um. Eu entrego cada um aqui nas tuas mãos, Jesus, para que o Senhor faça o que o Senhor desejar. Abençoe, cuide, liberte, salve. Mas as nossas vidas estão na tua mão. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai. Muitas das vezes não nos damos conta do que o Senhor tem feito, mas aqui eu te agradeço, em meu nome e em nome de todos aqui presentes. Graças te dou, meu Pai, e que o Senhor continue caminhando conosco. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O amor de Deus Pai, Assim seja. a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, Assim seja. as doces consolações do Santo Espírito, Assim que seja. ação sobre a vida de cada um de nós agradecemos ao Senhor e dizemos Amém. Glória.